Bem-vindo à Semana Unispírito de Medicina, Saúde e Espiritualidade, uma experiência online para compreender o sofrimento humano e suas causas, a partir de um olhar científico e espiritual. Você sente que a dimensão espiritual talvez afete diretamente a sua vida e das pessoas ao seu redor? Você percebe que o sistema de saúde atual se limita por não ver as pessoas integralmente como seres espirituais realizando uma vivência física? Talvez você, ou alguém que você conhece, vivencie as influências da dimensão espiritual no dia a dia, mas sem possuir os conhecimentos necessários para evitar o misticismo religioso. Pois saiba que já existem evidências científicas de que o nosso organismo é dotado de estruturas que captam estímulos de outras dimensões da realidade e que afetam diretamente a nossa percepção da vida. Um fato fisiológico e independente de qualquer crença ou dogma. A salutogênese, na nossa concepção, e eu vou trazer essa concepção, ela está centrada no domínio espiritual e a Organização Mundial de Saúde vai trazer esse conceito do domínio espiritual. Por quê? Porque cria-se um protocolo de qualidade de vida para qualificar o que seja saúde, que é um questionário bastante extenso que você pode pegar na internet, o protocolo de qualidade de vida número 100 da Organização Mundial de Saúde, e que vai vamos dizer assim, mapear os domínios biológico, psicológico, social, ambiental, funcional e espiritual. O espiritual entra, portanto, dentro dos conceitos de saúde. E nós não estamos falando só como algo dentro da medicina, porque promoção de saúde é uma função de cidadania. Todo cidadão tem um compromisso com a promoção de saúde. Isso que é bacana, porque se você é médico, você é um cidadão, você tem um compromisso com a promoção de saúde. Embora na faculdade de medicina a gente não lide exatamente com saúde, a gente lida com as doenças. Você que é um cidadão de qualquer outra área, um advogado, uma dona de casa ou um dono de casa, vamos dizer assim, você que é um profissional de marketing, você que é um pedreiro, você que é cozinheiro, você que é jardineiro, você, enfim, você que é cidadão, a Organização Mundial de Saúde diz, você também é responsável pela promoção de saúde. Então isso é bacana, porque justifica o fato de eu estar aqui contigo, conversando. Mas quem é o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira? O Dr. Sérgio Felipe de Oliveira se formou pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo em 1988. Hoje, ele lidera o Instituto Sérgio Felipe de Oliveira, localizado na cidade de São Paulo. Atua na área de clínica geral com foco na área de saúde mental, psiquiatria, síndromes cerebrais orgânicas e atendimento a pacientes com moléstias complexas de difícil diagnóstico, abordando o paciente nos seus aspectos biológicos, psicológicos, sociais e espirituais. É mestre em Ciências pelo Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, a USP, com área de concentração em anatomia, neuroanatomia e ultraestrutura cerebral. O seu trabalho de pesquisa versa sobre o estudo da ultraestrutura da glândula pineal humana com microscopia eletrônica. Too many days in the darkness without a glimpse of the light, running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you broken and beat, head pulled down over your eyes. Every
Promoção de saúde. Promoção de saúde é o eixo central do tema. Eu gosto muito do termo promoção de saúde. Por que promoção de saúde? Proposta da Organização Mundial de Saúde. 1990, Carta de Ottawa. Na Carta de Ottawa, a Organização Mundial de Saúde diz: promoção de saúde é prioridade. Não é nem prevenção de doença, porque quando se fala em prevenção de doença, você está já lidando com a moléstia, nem é tratamento de moléstia, mas é promoção de saúde, de sorte que nem chegue de fato na moléstia. Mas há questões que eu quero trabalhar dentro desse conceito, que é o conceito do que é doença, o que não é doença, o que é saúde e doença, coisas que tais que nós vamos ainda estudar mais adiante. Agora, eu começo a primeira aula, o primeiro capítulo, com transtornos dissociativos. Isso pode parecer estranho. Por que começar com algo tão específico? É porque nós vamos entrar no terreno espiritual. E vamos entrar no terreno espiritual tanto no que diz respeito à promoção de saúde, e esse é o território da salutogênese, quanto vamos entrar no território da patogênese. Nomes que talvez para você possa ser novidade. Salutogênese. Nome que foi concebido por Antonovsky, médico judeu nos Estados Unidos, viveu no campo de concentração, uma vida extraordinária de uma viva mensagem do que significa um enforcement, uma resiliência, uma força de espírito. Antonovsky vai trazer o termo salutogênese, que é a saúde, cultivo da saúde, vamos dizer assim, que se opõe ao termo patogênese, que é o estudo da doença em si. Não quer dizer que salutogênese e patogênese sejam mutuamente excludentes, não é isso. Antonovsky, inclusive, dizia, quando de sua cátedra nos Estados Unidos, ele dizia que lidar com a saúde é um campo que pode ser paralelamente trabalhado com o caminho de tratamento da doença ou de lidar com a patogenesia. Ok, só que a salutogênese, na nossa concepção, e eu vou trazer essa concepção, ela está centrada no domínio espiritual, e a Organização Mundial de Saúde vai trazer esse conceito do domínio espiritual. Por quê? Porque cria-se um protocolo de qualidade de vida para qualificar o que seja saúde, que é um questionário bastante extenso que você pode pegar na internet, o protocolo de qualidade de vida número 100 da Organização Mundial de Saúde, e que vai, vamos dizer assim, mapear os domínios biológico, psicológico, social, ambiental, funcional e espiritual. O espiritual entra, portanto, dentro dos conceitos de saúde, e nós não estamos falando só como algo dentro da medicina, porque promoção de saúde é uma função de cidadania. Todo cidadão tem um compromisso com a promoção de saúde. Isso que é bacana, porque se você é médico, você é um cidadão, você tem um compromisso com a promoção de saúde. Embora na faculdade de medicina a gente não lide exatamente com saúde, a gente lida com as doenças. Você que é um cidadão de qualquer outra área, um advogado, uma dona de casa ou um dono de casa, vamos dizer assim, você que é um profissional de marketing, você que é um pedreiro, você que é cozinheiro, você que é jardineiro, você, enfim, você que é cidadão, a Organização Mundial de Saúde diz, você também é responsável pela promoção de saúde. Então isso é bacana, porque justifica o fato de eu estar aqui contigo, conversando. Vamos dizer assim, pelo prazer de poder contribuir para a humanidade, e eu acho muito bacana essa Carta de Ottawa, e acho muito bacana que todo cidadão pode participar, e acho muito bacana que você procure também encontrar o seu papel, como manejar, como lidar, como contribuir, enfim, e essa é a nossa conversa. E o outro elemento é da patogenesia também. A medicina colocou o espiritual ali na patogenesia. A Associação Mundial de Psiquiatria alerta os psiquiatras: devemos abordar o domínio espiritual. Como? Como a medicina vai abordar o domínio espiritual? Vai medir pressão arterial?
vai auscultar o coração, auscultar o pulmão, palpar o abdômen, fazer uma avaliação dos sinais neurológicos, sinais vitais. Como? Temperatura, como? Quais ferramentas o médico tem para avaliar o domínio espiritual? Qual é a semiologia do domínio espiritual que permite você fazer diagnóstico, não é? Meu problema é um problema orgânico, um problema psicológico, um problema espiritual. Como é que nós vamos avaliar isso? Então, a patogenesia, ou o estudo das doenças, também comporta uma discussão a respeito das questões espirituais. Bom, e daí? E daí é o seguinte, que quando nós falamos de questões espirituais, estas questões espirituais, elas apresentam aspectos ligados a valores, se você ama, se você odeia, se você perdoa, se você culpa, se você... Enfim, valores. Isso é chamado axiologia. Então, existem as questões espirituais axiológicas, que dizem respeito a estes valores do amor e do ódio, vamos dizer assim, e existem os fatores fenomenológicos do espiritual. Se existe vida após a morte, intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo corporal, como que esses fatores se associam, ligação entre o espírito e o corpo, a fisiologia dessa ligação entre o corpo e o espírito, toda a biofísica desse processo, o processo da ciclicidade da vida, a reencarnação, a ressurreição, fenômenos de curas espirituais, fenômenos, enfim, fenomenologia. Não é? Aliás, muito interessante, quem vai abordar o tema fenomenologia é Merleau-Ponty. Já ouviu falar de Merleau-Ponty? Depois a gente coloca aí nas telas Fenomenologia da Percepção, de Merleau-Ponty. Está bem dentro dessa questão, da questão fenomenológica dos aspectos espirituais, e nós vamos estudar isso. Bom, nós vamos estudar, e essa é a ordem das coisas, nós vamos estudar desde o processo da concepção, do nascimento, do reencarne, como você quiser conceber, o início, até, vamos dizer assim, a velhice, a senilidade e a morte ou o contínuo da vida. Então, todo o processo cronobiológico da existência humana, as problemáticas mais prevalentes, mais prementes, e o construto das relações entre o espiritual e as moléstias prevalentes nessas diversas fases, características do desenvolvimento, características existenciais, enfim, um conhecimento que, além de técnico, ele também toca o teu coração e fala de você, fala de mim, fala da nossa vida, do nosso cotidiano, dos nossos sentimentos, mexe com a gente. Então eu gosto desse tipo de saber, vamos dizer assim. E tenho uma vontade de que as frentes que construam esse saber, elas sejam frentes de alteridade, ou seja, de diálogos de saberes. Nós ainda vamos falar sobre essa questão. Então, a ideia geral do curso é, não vou dizer capacitar, eu acho uma palavra forte, porque eu acho que o que nós vamos movimentar aqui é algo mais livre. Vamos dizer, vai contribuir para que você possa mobilizar a sua energia, a sua capacidade naquilo que você faz e se tornar também um agente promotor de saúde. Me agrada a ideia, se você é um médico, de você começar a pensar sobre um ângulo também de salutogênese. Se você é um psicólogo também, um profissional de saúde, um enfermeiro, qualquer pessoa de qualquer área da saúde, começar também, porque a gente estuda muito a doença, esquece dessa retaguarda que é saúde. Nós vamos entender isso um pouco para além do curso, nas demais aulas. Me agrada também a ideia, você gerencia uma obra social, você é um padre, você é um pai de santo, você é um diretor de centro espírita, você tem responsabilidades espirituais para com uma comunidade. Eu acho que isso tudo que nós vamos conversar vai ser de muita valia para você. Então vamos começar então? Vamos lá? Transtornos dissociativos. Quando fala transtorno dissociativo, nós estamos falando de dissociação da mente, quebra da mente ou cisão da mente. Quando nós dividimos
a nossa mente. Bom, parece um pouco complicado isso, né? Lembra que esquizofrenia, esquizo quer dizer cisão de mente, mas não é só a esquizofrenia que é uma dissociação da mente, as psicoses como um todo. Complicado, o que é psicose, né? É exatamente isso, dissocia-se, quebra a identidade da pessoa. A pessoa, ela começa a ter um discurso confuso, ela tem um olhar diferente daquele que é o olhar natural dela, parece outra pessoa, depois ela volta a ser ela mesma, uma hora está agressiva, outra hora está tudo bem, normal, depois está delirando, depois... Enfim, a dissociação da mente, os estados de loucura, as psicoses. Veja, nem toda psicose é esquizofrenia. Tá? Existem inúmeros tipos de dissociação mental, que são as psicoses e que não são esquizofrenia. Transtornos bipolares, dissociações provocadas por efeitos de drogas e uma série de detalhes dentro da psiquiatria. Mas o padrão de dissociação que me interessa nesse momento são os estados de transe, os chamados fenômenos mediúnicos. Fenômeno mediúnico é uma dissociação mental? É uma dissociação mental. Você vai raciocinar comigo e você vai entender por quê. Porque você vai permitir que uma personalidade de uma outra pessoa, essa pessoa está lá no mundo espiritual, dentro de uma concepção do contínuo da vida, eu estou armando meu raciocínio dentro de uma concepção de contínuo da vida, a pessoa vai dividir a mente dela com essa entidade espiritual, com essa outra personalidade. Então, ocorre uma cisão, uma quebra. Então, o fenômeno mediúnico é um fenômeno dissociativo. A grande questão é o seguinte: quando é doença, quando não é doença. É doença quando a pessoa não tem controle, a situação ocorre de forma involuntária, indesejada. Então, aí configura desordem, configura doença, transtorno, vamos chamar assim. E quando é saudável, quando a pessoa tem um domínio sobre o fenômeno dissociativo do estado de transe, e quando a pessoa utiliza aquilo de uma forma construtiva, positiva, dentro do contexto cultural ou religioso dela. Ficou complicado essa questão? Mas veja, o status mediúnico, que é uma dissociação da mente, nem sempre é doença. Não é doença quando a pessoa tem controle e utiliza aquilo de uma forma produtiva. Estou repetindo o conceito, não é? E é doença quando tudo isso ocorre de forma aleatória, desorganizada. Você sabe que nós temos uma tendência no nosso cérebro a entrar em estado de transe, hipnose ou sono a cada 90 minutos. É um ciclo infradiano, ou seja, menor do que 24 horas, que acontece a cada 90 minutos, de sorte que você fica predisposto ao transe, à hipnose ou ao sono. Que 90 minutos que você está agora, não é? E outro 90 minutos que você fica alerta, ligado ali no corpo, olho no olho, vamos dizer assim, não é? Então a nossa consciência, ela oscila. E quando nós estamos naquela hora e meia predisposto ao transe, nós estamos vulneráveis a uma conexão de consciências, de acordo com aquilo que nós focalizamos dentro da gente. Então, ocorrem as interferências, as interligações, as redes mentais. E uma pessoa, ela pode estar tão vulnerável que, por alguma razão, ela é invadida por uma outra personalidade. E aí ocorre uma dissociação, ou seja, aquele cérebro é usado pela pessoa e pela entidade. Você sabe que o cérebro, ele não suporta duas mentes, ele não suporta. Então, quando ocorre a conexão de outra mente que não seja a sua, no seu cérebro, de uma forma involuntária, não controlada, é como se você não tivesse nenhum condicionamento, fosse fazer uma corrida além daquilo que você pode, a sua pressão arterial sobe lá em cima e você pode infartar, porque não tem condicionamento, não tem preparo, você vai distender os músculos, você vai... Enfim, então quando a pessoa ela não tem domínio do fenômeno e ocorre aquela conexão de outra mente naquele cérebro, além da sua própria mente, o cérebro não suporta, ele desorganiza a estrutura bioquímica. Então aí ocorre a transposição
de um fenômeno mediúnico por um quadro patológico, vamos dizer assim, por um quadro de uma desordem, que pode configurar um padrão de esquizofrenia, de transtorno bipolar, de depressões atípicas, de epilepsias, de medos ou pânicos, enfim, uma infinidade de padrões de sofrimento na área psiquiátrica e que são de difícil tratamento medicamentoso, porque envolvem um outro fator, que é esse fator da sensibilidade espiritual, e a psiquiatria fica com grande dificuldade de lidar. Prova disso que nós estamos no mundo com um suicídio a cada 40 segundos, no Brasil é um suicídio a cada 30 minutos. Isso significa que no mundo existe uma tentativa de suicídio a cada 2 segundos. Tudo isso vem, mais de 90%, por conta de uma moléstia psiquiátrica que não foi tratada, não foi diagnosticada. Enfim, o sistema de saúde pública não resolveu, a psiquiatria não resolveu. O modelo psiquiátrico, o modelo de psicologia que nós temos hoje não resolve. Por quê? Porque é uma calamidade, essa endemia, eu já diria, essa endemia de suicídios que já chega à adolescência, já chega à infância, e aí torna esse tema, transtorno dissociativo, os estados, as questões espirituais, os estados mediúnicos, torna esse tema bastante relevante, porque pode ser uma chave para se encontrar uma fórmula de entendimento naquilo que a psiquiatria e a psicologia não estão conseguindo com o modelo paradigmático atual. Na próxima quarta-feira, continuamos com mais uma aula da semana Unispírito de Medicina, Saúde e Espiritualidade. É muito importante para o Dr. Sérgio Felipe e toda a equipe da Unispírito ter o seu comentário sobre esta primeira aula. Comente abaixo, conte o que você aprendeu, dê um feedback para a gente. Compartilhe também com seus amigos. Mande o link da semana, pois ainda dá tempo de se inscrever e participar. Nos vemos na próxima aula.